Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco pela DOC TV, hoje com o professor Humberto Luiz Luciano Costa Júnior, tratando o tema liberdade religiosa. Professor Humberto, primeiro bloco, né, uma análise acerca da Constituição, a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. No segundo, a gente entrou mais no conceito de laicidade, laicismo, e apontando como exemplo a questão tributária, uma das questões ligadas a essa condição, né, que o Estado tem que promover de liberdade, mas ao mesmo tempo não podendo subvencionar uma religião. E aí a gente para poder pensar o seguinte, não é só esse problema que a gente tem relacionado à Igreja e Estado, né? O senhor poderia aqui, de uma maneira mais rápida e sintética, indicar quais são os principais problemas que a gente tem visto, por exemplo, no Brasil hoje, relacionados a um possível conflito entre Igreja e Estado? Muito interessante o seu questionamento, Oscar. Eu queria colocar aqui, eu acho que esse é um tema que vai, de certa forma, sintetizar todos os outros problemas, que é a questão da transfusão de sangue, algumas intervenções cirúrgicas relacionadas às pessoas que professam a religião ligada ao Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Nós sabemos que essa denominação religiosa, ela tem como preceito a impossibilidade de você fazer a transfusão de sangue, algumas intervenções cirúrgicas, em razão de seus dogmas. E não raras vezes as pessoas são submetidas a tratamento médico e chegando lá o médico precisa, né, o prognóstico é no sentido de fazer a intervenção de transfusão de sangue e a pessoa se recusa e o médico se sente na autoridade de fazer a transfusão de sangue, fazendo ali naquele momento médico uma valoração a partir do dogma da medicina, que é salvar a vida e preservar a saúde a qualquer custo. Mas não leva em consideração a liberdade individual do ser, que é um ser religioso também. E o Estado, ele protege a autonomia da vontade do indivíduo no seguinte sentido: eu vou ou não me submeter ao tratamento de saúde se eu quiser, né? Um exemplo clássico aí são os homens morrendo de câncer de próstata porque não se submetem ao exame de toque. E não há quem possa obrigá-lo a fazer, não é verdade? Muito bem. Então, esse é um tema extremamente icônico, né, nesse sentido. E as pessoas costumam dizer assim, não, mas é um absurdo a pessoa não se submeter à transfusão de sangue e morrer por causa disso. Ora, Jesus Cristo morreu em razão da sua causa religiosa. Os apóstolos, 11, à exceção de João, o caçulinha, né, dos outros 11 morreram em razão da causa do Evangelho. Hoje, várias pessoas ainda morrem por questões do Evangelho de Cristo. Então, muito me admira cristãos dizerem que essas pessoas que optam pela morte em razão de causa religiosa estão cometendo um absurdo. Se assim o for, o próprio Cristo é o maior ícone do absurdo religioso que nós temos no mundo contemporâneo, moderno e contemporâneo. Então, nós precisamos entender que o Estado protege a liberdade religiosa daquela pessoa que efetivamente não quer se submeter à transfusão de sangue, quer doar a sua vida em razão de uma causa religiosa, né? O que nós cristãos deveríamos, em tese, aprender com eles é que nós precisamos também nos referenciar em Cristo e nos apóstolos e, de certa forma, nos doar também, inclusive com o próprio sangue, com a própria vida, como os apóstolos fizeram. Para nós é muito fácil, cristãos, criticar Pedro que negou Jesus 3 vezes, não é isso? E nós quantas vezes negamos Cristo por questões muito menores do que efetivamente questões que nos levam entre a vida e a morte. Então, essa questão do testemunha de Jeová, né, dessa pessoa que professa essa religião, o Estado tem avançado nessa questão e protegido. Se a pessoa é maior e capaz, né, ela tem total liberdade de submeter ou não se submeter a determinado tratamento médico, seja por questões religiosas ou por outras questões. O que nós não podemos fazer enquanto religião majoritária é entender que as pessoas de religião minoritária, quando professam extremamente a sua fé, o fazem de maneira ridícula. Porque nós estamos também
voltados dentro da nossa questão religiosa a ser criticados por outras pessoas de outras religiões. Imagine bem, se desse um ET agora, um extraterrestre no planeta Terra, entra na catedral domingo à noite e vê um homem de saia, né, de vestido, levantando um pedaço de biscoito, dizendo que aquilo é Deus, e todo mundo ajoelhado acreditando. Né? Isso depende muito da fé. Eu acredito que seja efetivamente o corpo de Jesus Cristo, mas tenho que respeitar quem não entende dessa forma, não é isso? E se a pessoa acha aquela coisa mais ridícula do mundo, ela tem liberdade para achar que é a coisa mais ridícula do mundo. Isso não pode intervir na minha liberdade de crer daquela forma. Então, eu acredito muito que essa questão da transfusão de sangue dos testemunhos de Jeová seja algo que nós precisamos refletir efetivamente. Né? É o extremo da liberdade religiosa, mas é algo que não é novo no mundo. E o nosso, para quem é cristão, o nosso mestre maior, que é Jesus Cristo, que é Deus para os cristãos, deu também a sua vida por questões religiosas. Ele e seus apóstolos, aqueles que nós devemos seguir. Professor Oscar, eu sei que o tempo é breve, mas eu queria aproveitar esse momento, diante aqui das câmeras da Docto TV, e fazer nas mãos do senhor a doação para a biblioteca da Faculdade Docto de Caratinga da minha dissertação de mestrado, já encadernada em capa dura, com a folha de aprovação, com a ata e tudo mais. É um documento que acredito que vai, de alguma forma, engrandecer o trabalho de pesquisa da instituição. Eu queria entregar nas suas mãos, que foi um grande incentivador, né, da minha caminhada no mestrado. Sem o seu incentivo, sem as suas palavras aí de aconchego, às vezes, eu tenho certeza que eu não teria conseguido chegar. Inclusive, o senhor é citado nos meus agradecimentos com muito orgulho. Eu queria, então, agora fazer essa doação para a comunidade acadêmica em particular e para a comunidade caratinguense em geral, de um exemplar da minha dissertação de mestrado que fala exatamente sobre esse tema da liberdade religiosa. Eu queria agradecer, né, e dizer que é muito bem recebido e o êxito é seu, né, profissional zeloso, estudante, né, comprometido com o estudo que você é. Com certeza esse documento, né, esse material, esse trabalho vai servir de referência não só para os nossos alunos, mas para a comunidade de um modo geral. Né, fica lá à disposição na biblioteca, né, da faculdade e, logicamente, caminhando para o fim do programa, eu queria destacar isso, né? Muito embora os exemplos que o senhor tenha apontado aqui hoje, a questão tributária, a questão relacionada à transfusão de sangue, existem outros casos, né, como o ensino religioso nas escolas, né, questões os sabadistas, né, que eles se guardam sábado. Justamente, né, os adventistas, né, no sétimo dia, que tem que guardar, né, às 6 horas da tarde, da sexta-feira até às 6 horas. Os judeus também, de igual forma. Do sábado. A questão do uso dos símbolos religiosos nas repartições públicas. Então, existem outras temáticas, né, importantes relacionadas a esse tema. E todas elas estão aí na dissertação. E quero justamente trazer o destaque que aqueles que, porventura, tenham interesse, né, de aprofundar um pouco, né, nesse estudo, né, que fiquem à vontade. Nós estamos convidando a visitar a nossa biblioteca para poder visitar esse trabalho, mas também outros trabalhos importantes que ali estão. Eu trago, inclusive, na dissertação, posicionamentos do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Né? Então, eu queria te agradecer desde já, dizer que foi muito bom estar aqui dialogando sobre um tema tão complexo, mas que, ao mesmo tempo, pode ajudar aí a esclarecer situações que a sociedade, de modo geral, pode estar passando. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professor Oscar. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.